Ela é filósofa, escritora, artista visual e atualmente professora do Laboratório de Lógicas Contemporâneas da Filosofia e também do Departamento de Artes Plásticas e Fotografia da Universidade Paris 8, aqui na capital francesa. Os seus livros, que fazem muito sucesso no Brasil, são agora traduzidos e lançados aqui na Europa, em países como Itália, Espanha e Inglaterra. Radicada na França desde 2018, ela conta com o apoio do programa POSE e do Artist Protection Fund. Ela lança agora em agosto no Brasil o seu novo livro Como Derrotar o Nazifascismo. O RFI convida hoje Márcia Tiburi. Seja bem-vinda de volta aos estúdios da RFI, Márcia. Prazer de estar aqui com você, Márcia. Prazer é nosso. Márcia, você começa querendo ensinar como conversar com um fascista em 2015, um livro que foi um grande sucesso no Brasil, mas agora a gente nota uma mudança metodológica, talvez por não dizer estratégica. Você lança, agora em 2020, também pela editora Record, Como Derrotar o Nazifascismo, seu novo livro. O que aconteceu nesses 5 anos? A negociação se tornou impossível no Brasil de Bolsonaro? A gente passou de um fascismo em potencial, um fascismo instaurado no cotidiano e na subjetividade das pessoas, que transitavam, então, no mundo da vida, para um fascismo de Estado. A gente ainda não chegou a uma configuração formal disso, mas todos os sinais já são dados por Bolsonaro de diversas maneiras. E, inclusive, não podemos falar, a meu ver, apenas de fascismo, embora fascismo seja um nome genérico, que resume todo um autoritarismo e as várias formas de autoritarismo que começaram a se combinar no Brasil. Mas eu coloquei o elemento nazi porque, de fato, esse aspecto apareceu com mais força a partir de 2018 e, sobretudo, quando o governo tomou posse. O governo de Bolsonaro tem vários sinais da ascensão nazifascista, não mais apenas de um fascismo genérico e potencial. Ok. Na sua opinião, por que o fascismo, essa simbologia, esse universo, essa cosmogonia figura ainda com tanto vigor, com tanta potência no imaginário brasileiro de 2020? Eu acho que o Brasil acabou caindo numa espécie de transe, numa espécie de hipnose, numa situação estupefaciente que é promovida pela figura política de Bolsonaro. O problema nem é mais Bolsonaro é apenas o golem. Bolsonaro é o fantoche, Bolsonaro é o marionete de todo um projeto que a gente pode chamar genericamente também de bolsonarismo, que são as oligarquias, que são os donos do poder no Brasil. Esses donos do poder que são os grandes ricos, que são aqueles homens brancos, racistas, machistas, enfim, que são muito conhecidos no Brasil. E Bolsonaro conseguiu organizar um governo nessa direção. Agora, a parte que eu acho importante, o papel de Bolsonaro está aí, reside justamente na produção mítica. Bolsonaro, ele mesmo, foi criado pelos seus pares como sendo um mito, e não existe nazifascismo e nem fascismo sem a invenção de um mito. Ele mesmo foi investido pessoalmente dessa figura, né, dessa configuração, melhor dizendo, e ele é muito bom no papel que ele representa, porque ele é um grande mistificador das massas. Bolsonaro é da estirpe de um Nero, no Brasil ele tem esse apelido de Bolsonaro, de um Nero, de um Heliogábalo, de um Hitler, de um Mussolini, de um Trump. Ele é dessa estirpe dos governantes grotescos, como falava Foucault, essa estirpe do governante infame, que tem tanto mais poder quanto mais desqualificado ele é. E isso virou moda no Brasil, se transformou numa tecnologia política, e eu acredito que nós vamos ter muita dificuldade de sair desse cenário. Os brasileiros estão vivendo hoje uma espécie de êxtase estupefaciente mesmo, e que tem a ver com a produção desses discursos, do discurso de ódio. Por trás disso, a gente pode também resumir na questão do psicopoder. Há todo um psicopoder e Bolsonaro é especialista em manipular essas estruturas psíquicas inconscientes das pessoas. Perfeito. Você vem produzindo uma obra nos últimos anos que dialoga muito com a contemporaneidade brasileira, né? A gente pode falar do ridículo político, a gente pode falar desse livro que eu adoro, que é O Delírio do Poder, sem falar dos outros, dos anteriores. Por que
falar. Eu queria, na verdade, perguntar: você se inspira em teóricos europeus como Foucault e o Adorno para definir o fascismo que dá título ao livro, mas o nazifascista e o nazifascista brasileiro, ele deseja, sobretudo, eu vi, lendo o seu livro novo, a aniquilação do outro, aquele que é diferente. Na Europa, nos anos 40, isso significava uma coisa. Eu queria saber o que isso significa no Brasil do século XXI. Uhum. Tem uma grande diferença entre aqueles fascismos de 100 anos atrás, que tomaram conta da Europa, Itália, Alemanha, França, Espanha, né? Acho que é bem importante a gente saber essa diferença. Naquela época, o fascismo era ainda uma tendência, com tudo que tinha de autoritário, com tudo que tinha de nacionalismo autoritário, era uma tendência ainda, vamos dizer assim, analógica. A televisão surge em 1950 no mundo. Antes, o que havia? A rádio e havia o cinema. Rádio e cinema já eram potências muito fortes para, digamos, no contexto da produção tecnológica dessa tendência autoritária que é o fascismo. Mas a gente não pode falar de uma dominação, de um autoritarismo fora da história, e quando a gente fala de história, a gente fala também de história das tecnologias. Então, a gente tem, a partir de 1950, a televisão, um incremento radical de todas as tecnologias de informação e de imagem, e a gente tem a internet. Então, o Brasil hoje vive aquilo que eu chamei nesse livro novo de turbofascismo, que a gente pode também chamar de tecnoturbofascismo, que é um fascismo turbinado não apenas pelas tecnologias, mas pelas tecnologias que também são turbinadas por um tipo de capital. Então, a gente não teria no Brasil hoje o que nós estamos vivendo sem a existência de Facebook, de WhatsApp, de Twitter. Bolsonaro e Trump são figuras que se construíram nas redes sociais, e essas redes sociais invadiram a vida. Tem um autor realmente que é muito importante na minha investigação, que é o Theodor Adorno, que era um sujeito que escreveu uma parte importante de sua obra sobre o fascismo exilado nos Estados Unidos, e aí uma certa comparabilidade, inclusive, que acho que a gente deve sempre levar a sério, né? Porque esse fascismo já existia nas Américas. Mas o Adorno vai dizer que a racionalidade técnica é a racionalidade da dominação. Ou seja, se nós, como seres humanos, não elaborarmos filosoficamente, antropologicamente e fisioteologicamente, inclusive, a nossa relação com as tecnologias, a gente tende a ser devorado por elas. E a campanha de Bolsonaro se valeu disso. Houve toda uma coisa muito estranha, uma espécie de, a gente pode dizer, manipulação. Há hoje certas investigações nessa direção. Há hoje uma tentativa de desmontar aquilo que no Brasil se chama o escritório, né, o gabinete do ódio, que tem a ver justamente com a promoção ali, num arranjo entre investimentos econômicos e propaganda de difamação e toda uma cultura que eu estou chamando nesse livro novo também, a cultura da desinformação, como se a desinformação tivesse se tornado no Brasil uma nova episteme, ou seja, uma nova forma de pensar. E esse é o desafio também que fica para os meios de comunicação todos, do mundo inteiro, porque também acho que não dá para esquecer, não dá para descartar o fato de que o Brasil hoje é, mais uma vez, um laboratório do neoliberalismo e no que concerne também ao uso que o neoliberalismo faz do nazifascismo como ideologia, como tecnologia política para poder avançar. Daí o papel de Bolsonaro como linha de frente, como carro abre alas, e por trás dele a ação de Guedes, a ação daquele ministro com o qual eu acho que a Europa tem que se ocupar rapidamente, porque, quer dizer, a gente precisa dessa solidariedade internacional em relação a esses ministros, seja o Guedes, seja o Salles, que eu acho que é um dos ministros, em relação aos quais... desses ministros bolsonaristas, em relação aos quais todo o mundo tem que se ocupar, mas a Europa, que é muito preocupada com a questão ecológica, não pode deixar de ver a figura de Salles, que é um destruidor da floresta amazônica, processado hoje mesmo dentro do Brasil, considerando toda a extrema-direita em ação, e essa direita
brasileira também em ação para proteger, na verdade, e sustentar Bolsonaro, mesmo essa gente hoje, essa gente da direita, mesmo o Ministério Público, que é bastante de direita no Brasil, hoje vê o perigo de uma figura como Salles. Ô, Márcia, vendo seu livro, como o seu novo livro que vai ser lançado no Brasil, Como Derrotar o Nazifascismo, parece um pouco um manual, e um manual de guerra. Existe uma guerra cultural, existe uma guerra híbrida, o nome que a gente quiser dar para isso. O Clausewitz falava, estrategista militar lá atrás, no século XIX, que a guerra é a continuação da política por outros meios. O Foucault vem revirar esse conceito e ele diz que, na verdade, a política é a continuação da guerra por outros meios e não o inverso. E eu queria saber que guerra é essa que está em curso no Brasil, quem são os atores dessa guerra? A gente tem uma guerra híbrida, então realmente muito complexa, uma guerra em que a direita brasileira instrumentaliza a extrema-direita, e nesse caso, então, as duas se confundem. Eu até tenho dito que a gente, na verdade, não tem uma direita, a gente tem uma extrema-direita que se apresenta, às vezes, de um jeito um pouquinho mais palatável, porque são os oligarcas querendo se manter no poder, e você vê toda uma guerra psíquica, que é promovida, sobretudo por Bolsonaro, porque ele realmente, nisso, ele é muito bom, ele é bom como mistificador, ele é um caráter manipulador clássico, como os fascistas são, e ele leva isso adiante com rigor criativo, dizendo aquelas asneiras, toda aquela estupidez que ele produz. Isso tem a ver com um procedimento de tortura psicológica que, a meu ver, está sendo lançado sobre o Brasil desde o dia 17 de abril de 2016, quando Bolsonaro fez o elogio do torturador Ustra, que é o seu mestre. Então, ele vem aplicando as mesmas técnicas e táticas de tortura, só que isso é levado a uma potência, então, governamental para todo o país. E, nesse sentido, ele é imbatível. Ninguém não tem outra figura melhor do que ele para praticar essas táticas de guerra psíquica, que as mulheres conhecem muito bem. As mulheres conhecem essas produções de gaslighting, né? O sujeito que faz tortura psicológica com as mulheres no dia a dia. É um tipo de violência simbólica e Bolsonaro é muito bom nisso. Ele é um racista, é um machista, é um fascista, é um capacitista, soa para o mundo inteiro como um doente mental. No Brasil, ele tem sido chamado de genocida, que para muita gente soa como algo exagerado, mas é como o povo brasileiro o critica, quer dizer, já vendo o projeto de matança que ele traz consigo. E eu acho, inclusive, que isso é assunto para outra hora, mas que essa questão da matança precisa ser pensada com mais radicalidade pelo mundo afora, porque a história humana também é a história de várias matanças, e a história da América Latina é a história de começa com a história de uma grande matança do genocídio dos povos ameríndios, que nós precisamos repensar, que é objeto, inclusive, de um livro que também vou lançar esse ano, que é o Complexo de Vira-Latas. E eu acho, então, Márcia, que nós precisamos muito pensar em tudo isso para a gente poder sair dessa situação. Eu falei da questão das mulheres também porque não podemos deixar de colocar que no Brasil há uma utilização da terminologia, do próprio sexo, da ideia de sexo, da sexualidade, e aí é bom lembrar Foucault realmente, como uma arma de guerra contra o gênero, contra as feministas, contra os estudiosos e estudiosas de gênero no Brasil. Isso se expande para uma luta, uma guerra, na verdade, de destruição das universidades, da ciência, do conhecimento, e nesse sentido, Bolsonaro e Et Caterva, né, e todo o seu governo trazem à tona, atualizam os sinais, os princípios mais claros e mais evidentes dos velhos fascismos de 100 anos atrás, só que turbinados por um tipo de tecnologia que não há como ser controlada, senão por meio de uma regulamentação das empresas de comunicação que atuam no Brasil. Quem viu aqueles documentários tipo o Great Hack, The Great Hack, o grande hackeamento, né? Quem viu isso sabe o que está acontecendo no Brasil, porque é exatamente aquilo.
Tá certo. Vamos falar mais sobre símbolos nazistas no Brasil. A gente viu na escalada que levou Bolsonaro ao poder e também durante o exercício da presidência dele, símbolos e alegorias claramente nazistas. Basta lembrar da encenação patética do secretário da Cultura, Roberto Alvim, onde ele tenta encarnar, ou ele emula Joseph Goebbels, o chefe da propaganda de Hitler. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, isso foi muito forte no Brasil, e esse secretário só foi derrubado, só saiu do governo porque houve uma pressão da comunidade judaica, mas houve também uma pressão de Israel. E, evidentemente, Bolsonaro e Israel, os governos são muito próximos. Assim como existe uma certa aproximação entre... Uma certa aproximação, mas é, na verdade, uma manipulação também do governo brasileiro por parte do governo americano, né? Isso é também outra questão para a gente analisar outra hora, né? Agora, de fato, esse secretário fez uma encenação que ultrapassou todos os limites. Ele fez... podem olhar na internet, né? As pessoas vão ver esse secretário vestido com um terno da mesma cor que o terno de Goebbels, com seu cabelo penteado da mesma forma como Goebbels havia feito, e citando um texto muito semelhante ao texto de Goebbels. E claro que houve pessoas que fizeram uma comparação e chegaram à conclusão que aquele trecho estava na biografia de Goebbels, numa das biografias de Goebbels. Bom, então aquilo foi bastante escandaloso, porque era uma interferência que parecia realmente muito alucinada. Quer dizer, uma coisa seria o sujeito fazer isso, praticar os atos nazistas ou nazifascistas, mas, como na Alemanha, ainda com uma certa vergonha do que estava acontecendo. No Brasil, isso virou um espetáculo. Por quê? Porque o próprio ridículo político, que foi o caso dessa cena, o ridículo político no sentido de ser uma cena, de ser uma performance, isso no Brasil se transformou numa espécie de capital político. A partir de 2018, ou melhor, a partir de 2016, o que houve foi uma capitalização radical de cenas desse tipo, e em 2018 nós tivemos o resultado nas urnas. As figuras as mais patéticas conseguiram se eleger. Claro, esse secretário fez essa cena em 2019, mas se continuar o uso desse tipo de metodologia, pode saber que ele corre o risco de se eleger rapidamente. Por quê? Porque os brasileiros estão vivendo esse transe e são capazes de votar em figuras patéticas, muitas vezes, inclusive, achando que vão se vingar da situação política vivida no Brasil. Isso também é mais complexo e a gente pode elaborar depois, mas para ir ao ponto mais radical, o ponto mais sério que a sua pergunta envolve, nós temos que lembrar que houve agora manifestações na frente do Congresso Nacional por um grupo que se afirmou nazista, com vários nazistas, um grupo que se chamava 300, que na verdade eram cerca de 30, talvez até menos de 30 pessoas, mas que foram pessoas que demoraram muito a ser presas, que até surpreendeu, considerando o cenário brasileiro, foi surpreendente que tenham sido presas essas pessoas. E essas pessoas enfrentaram o Supremo Tribunal Federal, o que é um órgão de justiça muito fundamental ao Brasil, enfrentaram os ministros desse tribunal de uma maneira absolutamente violenta, sem nenhum tipo de medo de serem presos, com uma ostentação verdadeira da violência. Não era mais só uma violência decorativa, mas uma violência ostentatória, radicalizada. E, como a gente sabe que existem cerca de 500 grupos nazistas localizados no Brasil em ação, é importante que a gente saiba que também eles podem evoluir, podem tomar o poder e a coisa pode se tornar ainda pior com a ajuda e com as portas que foram abertas por Bolsonaro e por toda uma perspectiva da cultura política que vem, digamos assim, se envenenando e entrando num transe, num delírio de poder que avança. Como as igrejas neopentecostais no Brasil começaram também assim, poucas células aqui e ali, e elas cresceram e hoje dominam a política brasileira. Bolsonaro é um sujeito batizado numa dessas igrejas, porque se ele não tivesse o apoio da comunidade das igrejas do mercado, que em sua maioria são igrejas neopentecostais, ele não estaria no poder como está. Então há um arranjo hoje que envolve Estado
e que envolve religião e que passa também por esses arruaceiros, por esses agitadores nazifascistas que têm avançado. E a gente está no começo, né, disso tudo. Mas existe também, Márcia, a participação, existe uma identificação do coletivo brasileiro com o agressor. Não existe. Uma vez eu vi, uma grande questão que eu tenho é por que tantos brasileiros se identificam com um discurso que é claramente genocida e um pouco exterminador do futuro. E você explica isso numa live, falando muito bem que, na verdade, o sujeito que se sente diminuído, ele tenta se identificar com o agressor. E o Brasil nasce de um projeto, com um corpo coletivo estuprado, vilipendiado. Ele nasce lá atrás, né? A polarização não é agora, ele já nasce. Então, existe uma participação do povo brasileiro nessa construção mítica. Agora, se a gente pensa... Nesse nazifascismo, para citar seu livro. Com certeza. E Márcia, é grave, porque se você pensar bem, se a gente chamar de complexo de Estocolmo, por exemplo, eu acho que é o caso, quando Bolsonaro, em 17 de abril de 2016, fala... faz um elogio, uma apologia de um torturador chamado Ustra, e ainda lembra o povo brasileiro de que ele foi o terror de Dilma Rousseff. Nessa hora, Bolsonaro é uma espécie de boneco do ventríloco do torturador, ou da pedagogia da tortura. Ele usa naquele momento, naquele seu discurso, uma espécie de pedagogia da tortura e coloca todas as pessoas, coloca o Brasil inteiro sob ameaça. Ameaça de tortura, ameaça do pavor. Por quê? Porque a tortura, como dizem os torturadores, cujos testemunhos, textos, etc., vídeos podem ser assistidos pela internet, por todo mundo, os torturadores ensinam que não é preciso você fazer tortura física, você pode ir para tortura psicológica. O ponto, claro, você pode fazer as duas, mas o ponto mais importante é o terror, é o medo que você coloca numa pessoa. Então, por isso se usavam baratas, ratos, jacarés na tortura de presos e mulheres, sobretudo, presas. Por quê? Porque era absolutamente importante colocar essas pessoas em estado de pavor para que elas pudessem, então, confessar coisas que, na verdade, elas muitas vezes nem sabiam. Você sabe que eu tenho um romance que envolve isso, que que era Sob os Pés Meu Corpo Inteiro. Uma mulher que foi presa e foi torturada e que nunca entendeu o que estava acontecendo com ela, porque ela não era da luta política, embora a irmã fosse. Então, o que está em jogo? O pavor que é inculcado a uma pessoa a partir desse tipo de técnica. Imagina você ser levada para uma sala, como acontece, vários casos de relatos, você ser despida e colocarem um jacaré em cima do seu corpo. E darem choques elétricos no seu corpo e colocarem baratas sobre o seu corpo. Apenas lembrando para quem está nos vendo ou nos ouvindo que isso é real. Isso aconteceu. Então, isso aconteceu, há muitos relatos. E isso a meu ver... No Brasil. E isso é apavorante. Relatos, Dulce Pandolfi, tantas outras mulheres que contaram essas histórias pesadas, histórias terríveis. Aliás, o Brasil não resolveu ainda a sua história com a escravização e tampouco com a ditadura militar. Bolsonaro é um filho, é um efeito da ditadura militar e Bolsonaro usa suas mesmas técnicas. Então, apavorar o Brasil hoje, sob pandemia, onde é que nós estamos? Apavorados. As pessoas estão com medo de morrer. Nessas horas surge o complexo de Estocolmo. É nesse ponto que as pessoas começam a aderir à postura do seu algoz por medo de que esse algoz faça ainda mais mal. Então, você pode aceitar as baratas sobre o seu corpo e pode até começar a compreender e encontrar desculpas para o que ele está fazendo. Por quê? Porque você tem medo da morte, medo que ele acabe com a sua vida, medo que o terror se aprofunde. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar do seu trabalho artístico, que a gente vai passar pela questão dos torturadores aqui em Paris. Mas antes eu queria falar de uma coisa que o seu novo livro também aborda, que é a questão da verdade. O fascismo precisa destruir a verdade, você escreve no novo livro. Já em Delírio do Poder, você escrevia: a verdade não é um valor a tempos. Ela foi substituída pelo princípio fotográfico do instantâneo, necessário a uma sociedade delirante. Eu queria um pouco que você falasse sobre delírio e verdade no Brasil de 2020.
Então, quem habita no Brasil hoje e quem consegue, eu acho que é muito difícil para os estrangeiros entenderem isso. E é muito difícil também, talvez, para quem vive fora do Brasil entender isso. Agora, quem vive no Brasil compreende muito bem essa destruição da verdade. A própria prisão do ex-presidente Lula. Foi uma prisão construída em cima da mentira. O golpe contra Dilma Rousseff foi construído em cima da mentira. Hoje, já é claro, todo mundo sabe que Dilma não praticou nenhum tipo de crime. Bolsonaro já praticou os mesmos atos que Dilma praticou naquela época, mas ele não sofre um impeachment por isso, nem é perseguido por isso. Então, existem 2 pesos e 2 medidas, e isso significa que o patamar da verdade, que se conjuga com o patamar da justiça e com todos os outros patamares que possam ser políticos e éticos, caiu por terra. Então, nesse caso, a gente consegue ter a experiência física, psíquica, diária disso, através da proliferação das atitudes, dos discursos e das performances cínicas no nosso Brasil. Quando o Bolsonaro chega e diz, diante das pessoas que perguntam sobre o número de pessoas mortas devido ao coronavírus, que hoje já passa de 80 mil, a quantidade de pessoas contaminadas, o Brasil é recorde hoje, há mais de 60 mil novos casos de pessoas com coronavírus. O Brasil e quando ele diz, então, e daí? Ou ele diz, eu não sou coveiro, e o que vocês querem de mim? Ele se desresponsabiliza como um cínico, mas para ele poder se desresponsabilizar, ele precisa de um outro lastro, vamos chamar assim, cognitivo, epistemológico, para que a gente fique na posição do otário, que é onde o cínico nos coloca, para que a gente não possa derrubá-lo, para que a gente não possa responder a ele, a gente precisa primeiro ter sido instalado numa posição de absoluta impotência. Em termos muito simples, significa um sujeito que chega e fala de maneira cínica, ele já acabou com a verdade. Ele diz, e daí? Qual o problema? Tem gente... No Brasil não se fala assim? Aquela secretária de cultura também, uma atriz famosa no Brasil, a Regina Duarte, que disse, todo mundo vai morrer, as pessoas morrem, qual o problema de se morrer de coronavírus? Bolsonaro fala isso, essa mulher fala isso, vários outros homens falam isso, pessoas falam isso, por quê? Porque a morte também foi naturalizada nesse sentido de ter se desconstruído aquela episteme que nos trouxe até aqui como seres humanos, valorizando a verdade. Então, a verdade acabou. O que vale agora no Brasil é a desinformação. Esse é o novo paradigma. A desinformação depende também de que a verdade não tenha mais valor. Então, quem fala hoje em pós-verdade... Tá falando, na verdade, de desinformação. Tá colocando em cena que agora tudo é permitido, porque a verdade, que seria como Deus, lembremos de Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Então, se a verdade não existe, tudo é permitido. E no Brasil, a verdade foi destruída pela Rede Globo, pela igreja neopentecostal, pela igreja do mercado, pelos oligarcas, foi destruída pelos partidos de direita e de extrema-direita. Há partidos, mesmo o próprio PT, que tem, infelizmente, uma participação nisso como um partido ingênuo, e, aliás, todos os partidos no Brasil, de direita, de esquerda, todos têm um péssimo hábito de viverem sob jogos de poder. Se a gente não melhorar isso, também não teremos futuro, mas pelo menos o PT fez muitos esforços, o PT mudou o Brasil, o PT foi maravilhoso, Lula foi maravilhoso para o Brasil, continua sendo a grande figura do nosso país, que é constantemente apagada, inclusive por essa mídia golpista que continua em ação lá, e hoje, inclusive, uma mídia golpista que está sofrendo retaliações por parte de Bolsonaro. A Globo, por exemplo, está sendo retalhada por Bolsonaro, mas a Globo é também parceira de Bolsonaro. Então é muito mais confuso da gente desmontar. E outro parceiro, a Covid-19, faz parte da tecnologia política dele, né? Com certeza. Bolsonaro, quando começou
o confinamento, quando essa pandemia começou, eu acho que as pessoas viveram uma sensação... Muita gente se colocou, não sabemos o que é isso, né? Muita gente se colocou essa questão, não sabemos o que é isso e o mundo vai ter que mudar depois disso. Então, vários países que estavam numa caminhada, né, neoliberal bastante radical, inclusive a França, que tem essa caminhada nociva e destrutiva, se recolocou, né? Colocou de novo essa questão. E agora, o que faremos? E tentou reconfigurar o próprio papel do Estado, o próprio papel desse tipo de discurso e de ideologia neoliberal, porque se sabe que o neoliberalismo não dá conta das grandes crises, né? E no Brasil isso ficou claro. Agora, lá no Brasil, Bolsonaro, em vez de lutar contra o coronavírus e a pandemia, o que ele fez? Aliou-se. Bolsonaro instrumentalizou a pandemia em seu favor, em favor da sua matança. E é por isso que os tribunais internacionais têm recebido denúncias em relação ao crime contra a humanidade que está sendo perpetrado no Brasil. E aí eu diria o seguinte, hoje nós temos 80 mil mortos. Não precisávamos ter essas pessoas mortas. Essas pessoas morreram devido ao descaso e ao abandono do governo. Um governo que, na prática, não tem um ministro da saúde, não aplicou os valores devidos, aplicou 1/3 do dinheiro destinado ao combate do coronavírus no Brasil, da pandemia no Brasil. Isso é gravíssimo, ou seja, é um governo incompetente, é um governo que não trabalha e é um governo que tem, usado realmente o coronavírus. Agora, qual é o ponto que eu queria colocar? Daqui a quantos meses nós teremos notícias de quantos mortos, daqui a quantos meses a gente vai poder dizer de fato que foi crime contra a humanidade? Todo mundo já está vendo. A gente precisa esperar ter 200 mil pessoas mortas? Mas, Márcia, o negacionismo de parte da população brasileira que insiste, inclusive, a ir para o Leblon e gritar foda-se o Covid, tiro a máscara e tudo. Esse negacionismo faz parte da desinformação? Ele faz parte dessa identificação com o agressor? Onde entra, como se constrói essa negação do que está acontecendo na cabeça do brasileiro, na sua opinião? É uma coisa tão complexa, porque a negação ela é completa, também ela é contra a realidade, e isso também faz parte das estruturas autoritárias do passado. Então, aquilo que não se deseja ver, aquilo que não colabora para a manutenção do poder deve ser negado. Assim, de uma maneira muito simples, a gente pode falar isso. Por outro lado, eu prefiro sempre analisar também a cultura política, ou seja, pensar a subjetividade, o cotidiano. Então, essa sua pergunta vai nessa direção e ela é muito importante. Quer dizer, como é que as pessoas podem cair nesse tipo de armadilha? Como é possível que as pessoas possam defender o seu algoz contra elas mesmas? Como é possível que elas estejam do lado da morte, promovendo a morte, em vez de promover a vida? E aí, nesse caso, eu acho que o Brasil tem que se entender com o seu ressentimento, tem que se entender com o seu ódio, tem que se entender com aquilo que lá nós chamamos de complexo de vira-lata, que eu acho que foi uma coisa bastante comum também. Que vai ser o seu próximo livro? Que vai ser o meu próximo livro, que sai em outubro, mas acho que também a gente precisa comparar isso com os ressentimentos e a baixa autoestima que há em vários países autoritários no mundo. Na França, as pessoas têm orgulho de serem francesas, porque há uma história francesa, uma história intelectual, uma história política, uma história de luta, uma história das mulheres, uma história dos imigrantes, uma história de todas as pessoas que foram capazes, por exemplo, de botar abaixo, de guilhotinar as suas oligarquias, né, que era a nobreza da época. E o Brasil é um país massacrado, emocionalmente massacrado, um país que nasce da humilhação, que vive diariamente várias formas de humilhação e se deixa humilhar. Nelson Rodrigues, que criou a expressão complexo de vira-lata, falava disso. O que será que leva esse povo a se deixar tratar como um cachorro espancado? Por que se deixar tratar a pontapés como um cachorro? Essa é a questão que a gente tem que colocar para os brasileiros. É uma história, a meu ver, a resposta para isso está nessa história de humilhação. É uma história de massacre e uma humilhação que é psíquica, que é levada a dia diariamente. Os meios de comunicação do Brasil colaboram muito para isso, porque tratam as pessoas como se elas fossem idiotas. E as pessoas se deixam idiotizar porque elas não conseguem enfrentar essa dor de ter sido idiotizado.
Tá certo. Falando em fascistas, vamos mudar um pouco. Tem uma parte do seu trabalho que eu acho que nem todo mundo conhece, eu pelo menos não conhecia, e que eu acho muito interessante, que é o seu trabalho enquanto artista plástico. Você está aqui, inclusive, com o apoio desse programa, desenvolvendo no seu ateliê coisas muito interessantes. Tem um trabalho específico, você vai falar dele, se você quiser, mas das blusas, onde você desenha e pinta, se não me engano, cabeças de tiranos e torturadores decapitadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós temos imagens que nós vamos mostrar. Então, eu voltei a trabalhar com artes, é uma coisa que eu tinha deixado muito de lado, que fazia de uma maneira muito colateral, mas voltei a trabalhar com as artes, num novo projeto de vida, considerando que eu tenho que viver fora do Brasil. Não sei se precisarei viver o resto da vida fora do Brasil, mas hoje tenho que viver fora do Brasil. No Brasil fascista eu tenho que viver fora. Bom, eu fiz um projeto, então venho escrevendo literatura há bastante tempo, escrevendo romances, fazendo meus ensaios de filosofia, e resolvi juntar as várias coisas, juntar esse meu trabalho teórico com o trabalho literário, com o trabalho visual. E esse livro do Complexo de Vira-Latas me levou a pesquisar com profundidade a história do Brasil e da América Latina para compreender quais são os conceitos que forjam a nossa forma de pensar. E acabei desenvolvendo, paralelamente a esse livro em específico, uma pesquisa que eu venho chamando de iconologias da colonização. E parte dessa iconologia tem relação com a questão da tortura. Porque a tortura é uma metodologia histórica, antiga, usada por estados e por igrejas, e também por todo o patriarcado, contra sujeitos indesejáveis, né? Mulheres, comunistas, gente de esquerda, bruxas, enfim. Então, comecei a analisar e sempre fiz uma pesquisa sobre a personalidade autoritária e tenho aprofundado essa pesquisa em relação às personalidades perversas. Bom, nessa produção, então, imagética, eu comecei a pensar também, quis trazer à tona um símbolo muito importante no Brasil, que hoje em dia ninguém mais fala, que é o criminoso do colarinho branco. E a gente sabe que... E aí resolvi usar camisas brancas justamente para pensar a questão desses colarinhos. E como eu estou na França, eu estou muito inspirada pela história francesa e eu acho realmente que veio ao meu inconsciente essa imagem das guilhotinas. E comecei a pensar também no que isso tinha a ver com o Brasil. No Brasil, nós não guilhotinamos os nossos oligarcas e os nossos abusadores, estupradores, os nossos colonizadores. Não fizemos nada em relação aos nossos algozes até agora. E, analisando essas figuras, pensei em realmente retratar alguns deles em posições que talvez fossem interessantes para a reflexão das pessoas nesse momento do Brasil. Então, eu pensei, isso vai aparecer, a obra chama Grife, né? Uhum. E você sabe como ela é importante para mim. É uma obra chamada Grife, são várias camisas em que essas figuras... Nós temos, por exemplo, o Ustra, decapitado. Temos o Malhães, que é o torturador dos crocodilos, que colocava decapitado. Temos o Donald Trump, decapitado. Temos várias dessas figuras, mas são imagens para que as pessoas pensem e para que as pessoas também não esqueçam. Então, é também um trabalho da memória. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu quis retratá-los dentro do sangue, essa camisa branca manchada de sangue, essa camisa que permite entender quem foram essas figuras. Porque, por mais que eles também fossem operadores práticos da tortura, eles eram pensadores da tortura. Eles eram figuras que tinham uma compreensão da, vamos chamar assim, filosofia da tortura. E é importante que o povo brasileiro elabore sua relação com essas figuras, com esses personagens. E por que isso, Márcia? Porque Bolsonaro trouxe à tona. Então, foi Bolsonaro que me inspirou ao fazer o elogio de Carlos Alberto Brilhante Ustra. E eu resolvi, então, retratar o Ustra para que a gente nunca mais esqueça que uma figura dessas foi capaz de fazer o que fez, junto com vários outros que se escondem no Brasil. Há ainda vários ex-torturadores vivos no Brasil, mas essa é uma história não elaborada, eles são
em sua grande maioria protegidos. A Comissão da Verdade foi muito importante no Brasil e, ao mesmo tempo, ela mesma foi muito perseguida. E quando as pessoas assistem os depoimentos e leem essas histórias, seja dos torturadores, seja dos torturados, eu acho que as pessoas vão conseguir entender muito melhor o que está em jogo no nosso país. É uma destruição da alma brasileira que foi operada por essas figuras absolutamente nocivas, e nós não podemos esquecer desse mal se nós quisermos ter algum bem na nossa história presente e futuro. Nós estamos indo para a última pergunta, mas antes eu queria dizer, é interessante essa produção simbólica sua também, e artística, porque ela lembra muito o que a gente chama aqui na França do devoir de la mémoire, devoir de mémoire, que é o dever de lembrar, né? O lieu de mémoire, que é o lugar da memória, que é super importante aqui na França e que é construído simbolicamente o tempo todo para a gente lembrar de fatos ao longo da história, como a Revolução e a guilhotina. Márcia, lembrando que você faz uma conferência na Universidade Complutense de Madrid na semana que vem, você vem de uma conferência no Instituto de Direitos Humanos da Catalunha, você passou pela Universidade de Toulouse, você já participou de vários eventos em outros países europeus, como a Dinamarca, por exemplo, teve em Berlim. O seu livro Feminismo em Comum já conta com 13 edições no Brasil, está sendo lançado na Itália. Como Conversar com o Fascista ganhou versões na Inglaterra e na Espanha. Mas, além disso tudo, você também passou pela política nesse livro, você conta isso, os bastidores, delírio do poder. Nós vamos ter eleições importantes no Brasil, agora são as municipais. Elas vão servir como um termômetro, um pouco desse eleitorado e dessa química política que acontece hoje no Brasil, como serviram há pouco tempo aqui na Europa, né? Quando as municipais aqui foram muito importantes aqui na França. Como você vê esse cenário político brasileiro? No que você acredita? Queria uma palavra final sua sobre isso. Isso é tão importante, né, Márcia? Porque, de fato, o Brasil agora tem uma chance de plantar uma outra semente para o Brasil daqui a 2 anos e daqui a 4 anos e nas próximas eleições. Eu tenho um fundo de esperança sempre, porque se a gente não tem esperança, não se vive, não se faz nada, não se faz muito menos política. Então, eu tenho uma esperança de que esse povo apavorado seja capaz de votar em partidos e em projetos e em candidatos não fascistas nas eleições municipais. E por isso eu mesma tenho apoiado muito as pré-candidatas feministas, porque eu acredito que o nosso caminho a curto, médio e longo prazo é o feminismo na política. Considerando toda a incompetência do patriarcado em fazer um mundo bom para todos, a prova de que o patriarcado construiu o mundo até aqui e construiu um mundo ruim para as pessoas. Então nós precisamos de democracia, e uma democracia radical que envolva todas as chamadas minorias, que na verdade são maiorias populacionais, mas minorias no sentido de que não têm poder, né? E a gente precisa mudar isso. Então, eu tenho essa esperança. Contudo, há regiões no Brasil em que isso não será possível. Há cidades e há contextos em que as mulheres avançam, em que as mulheres estão se articulando, mas há muitos lugares em que isso não é possível. E um dos lugares onde isso é bem sério, bem grave, é o Rio de Janeiro, que é o lugar onde eu fui candidata a governadora do estado em 2018. Fiz uma campanha antifascista naquela época, mas as pessoas tinham medo da minha campanha. Tinham medo, como tinham medo quando eu falava 5 anos atrás do como conversar com um fascista. É claro que tem pessoas que me ouvem, tem pessoas que acompanham, tem pessoas que entendem do que eu estou falando, que leem os livros, que se preocupam em estudar, mas muita gente era contra falar disso, mesmo na campanha. Nós recebemos 5% de votos dentro de todos aqueles jogos medonhos de poder, e o candidato mais fascista que venceu a eleição, fazendo uma promessa de matar os assaltantes, de abater, né, os criminosos, né, que na verdade virou um abate, uma matança de jovens negros nas periferias, inclusive de crianças. As pessoas que acompanham o Brasil sabem que há também uma matança de crianças no Brasil. E que isso tudo tem a ver com toda uma estrutura do poder policial acoplado ao poder miliciano que ascendeu ao poder. E só para falar, para definir assim, a questão bastante dura e difícil do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é miliciano.
No Rio de Janeiro, as milícias, de onde nasce também Bolsonaro e seus filhos e todas aquelas relações promíscuas que existem entre eles, no Rio de Janeiro as milícias são bastante poderosas no que concerne às eleições, não apenas candidatando certas pessoas, mas também definindo como vão funcionar as urnas. Então, quando eu fazia a campanha, por exemplo, tinha lugares do Rio, ruas, que eu não podia entrar para entregar meu panfleto, porque as pessoas me avisavam. Ali é lugar de milícia e o candidato já está fechado e já está arrumado, já se sabe em quem se deve votar. E na urna, se essa comunidade, se essa população não corresponder às expectativas na urna, essa gente corre riscos. Então, como resolver como fazer um Rio de Janeiro, como fazer um Brasil melhor, se existe esse tipo de situação sendo vivida no Brasil, na política brasileira? Você já imaginou que não é um voto só de cabresto, no sentido de que você é comprado, de que você é levado? Você é obrigado a votar em quem você não quer? E ai de você também se você não votar. Então existe vamos chamar assim, terrorismo político. Terrorismo político é uma criminalidade espalhada no metabolismo da cultura política do Rio de Janeiro. E isso tende a se expandir pelo Brasil, considerando que o presidente da República é intimamente relacionado a situações desse tipo. No entanto, você continua otimista. Continuo otimista porque eu acho que o otimismo é uma energia prática. Embora, do ponto de vista teórico, eu seja muito pessimista. Tá certo. Muito obrigada, Márcia Tiburi. Lembrando que você lança Como Derrotar o Nazifascismo, seu novo livro pela Record, editora Record no Brasil, agora em agosto. E em outubro vai ter Complexo de Vira-Lata. Estamos esperando ansiosamente. Muito obrigada pela sua participação. Márcia, obrigada.